Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal 5 Hoje vamos estar aqui reagindo ao pessoal da ESPN falando sobre o clássico de Flamengo e Botafogo, que vai ser amanhã, né? E muitas dúvidas surgem, que time o São Paulo vai escalar, se vai ser 3 zagueiros ou não vai. Então vamos estar vendo aqui a opinião do pessoal. Então você que gosta do nosso canal, deixa seu like aí, já se inscreva no canal. Vamos estar reagindo aí então. Então bora lá. Tem interesse, mas chama muita atenção o Flamengo e Botafogo, né? O Botafogo sem perder no seu estádio, o Flamengo mais uma vez com tempo para treinar, o que pode ser uma interrogação, né? E o Palmeiras, clássico daqui, né? Um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Esse Flamengo. Hein? Então são jogos muito grandes, mas tem outros jogos enormes, semana maravilhosa, e ainda bem que em homenagem ao Zupac, numa sexta-feira, a senhora não vai ficar nos pedindo palpites, quem vai ganhar e essas coisas. Vamos respeitar a sexta-feira. Creia que isso não vai dela, lá, a cara dela, Eu lá. vou pensar até as 8 horas da noite como é que vai ser esse negócio. palpites para dar, tá? Eu gosto de convidado assim, ó. A diretoria chama, ele já vem logo de sola. Tá com a caneleira no alto aí? Ah, não, vou falar 10 empates, pronto. Oswaldo Pascoal, vou falar um negócio pra você, hein? Tem Corinthians e Palmeiras no final de semana e hoje é aniversário do Corinthians, 113 anos da instituição. Então, parabéns ao Timão, completando mais um ano de vida. Vai ter um título ainda pra disputar pela frente. Ó, Olha o hino aí, ó. subiu o hino do Corinthians aqui, ó. Com todos os aplausos para o Corinthians, né? Corinthians que tem muita história, muita gente, mais de 40 milhões. A camisa que é pesada, pesa pra baixo também. Os dois estão sob risco. Exatamente. E uma derrota bem perdida, aquela que machuca, acho que não garante ninguém, não. Até porque tem É um tempo ponto aí pra interessante. treinar, Tem né? data FIFA aí. Data FIFA a partir de Exatamente. segunda-feira. E esse enfim. Botafogo e Flamengo, ele tem ainda alguns ingredientes, né? Obviamente o Sampaoli é o técnico que sofre algum tipo de pressão, mas do outro lado tem um Bruno Lage eliminado de uma Sul-Americana. Eu vou resgatar aqui um trecho da entrevista dele, já projetando o final de semana. Como é que é, Pascoal? No futebol nunca reclama? Não, as pessoas não reclamam do jogo que terminou. É sempre pro próximo, porque o que acabou, acabou, não tem como voltar. Pro próximo os caras já ligam o alerta. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Pá, entendeu? Ah, tá. Então fala aí, Bruno Lage. A única crítica que faço, reforço, e porque eu disse no final do jogo, é que dá que pensar porque é que o jogo é sábado. Dá que pensar que o jogo é sábado quando se quer que o futebol brasileiro tenha outra projeção. Estão equipas a competir por competições internacionais, e um jogo tão importante como é importante e especial por ser Botafogo-Flamengo, um jogo importante da cidade do Rio de Janeiro, do Brasileirão, sendo disputado um sábado à noite com 2 dias pelo meio e a equipa estar a ter que competir ao sábado. Por isso, até que ponto, a minha dúvida que fica no ar, não vai ser possível responder, é até que ponto é que, se o nosso adversário jogasse hoje, até que ponto é que o jogo seria no sábado. Mas isso aí já não se pode pensar sobre isso, mas fica aberto essa questão. A gente pode começar esse debate falando bem-vindo ao futebol brasileiro e ao calendário do futebol brasileiro, né? É mais um português inconformado com o que acontece, mas ele levanta ali uma questão que eu não sei o quanto ela soa fora de lugar para um treinador ou não. Se fosse o outro time numa competição de meio de semana, será que seria ele? O que ele quis dizer É o com tipo, isso? é um tipo de choro que todo mundo chora. É um saco ouvir isso aí, mas é um choro, né? É um choro. Mas é o tipo de choro que todo mundo chora. Eu estava até ouvindo ontem a coletiva do Dorival Júnior, e aí acho que foi a última pergunta da coletiva do Dorival, perguntaram pro Dorival sobre cera, quanto que a cera atrapalha. O Dorival tem uma ótima resposta, criticou, tá? Mas ele falou, infelizmente, esse é um tipo de artimanha que todos nós usamos. Então o Dorival também chamou para ele, né? Lógico. Então esse choro do Bruno Lage é um choro que todo mundo chora, né? Porque a tabela é definida através... tem duas coisas que interferem na tabela. Primeiro, respeitar o prazo mínimo entre um jogo e outro de cada time. Por isso que o jogo do São Paulo com o Curitiba, que seria domingo, foi adiado devido à questão de segurança em São Paulo, não podia ser no sábado, né? O derby é domingo, o jogo do São Paulo não podia ser sábado, porque o São Paulo jogou na quinta-feira. Então o tempo mínimo de descanso, né? 3 dias de descanso, é um fator que determina a tabela, e os interesses de quem transmite o campeonato
corretamente, quem paga tem algum tipo de prioridade, também determina. E o jogo Botafogo e Flamengo é o jogo do sábado à noite. Eu não quero aqui fazer propaganda para a concorrência, mas é um jogo que encaixa na grade da concorrência. E é por isso que o jogo vai ser. Né? Claro. É por isso. É pior para o Botafogo não ter um intervalo maior de treinamentos, de descanso do que o Flamengo? certeza. Claro que é. Mas em todas as outras semanas... Mas de se o Copa do Flamengo Brasil, tivesse na Libertadores, seria jogado e também na na Copa quarta. do Brasil, o Botafogo caiu cedo. Em todas as semanas de Copa do Brasil, o Botafogo treinou Isso. enquanto os times jogaram. E quantas assim vezes, que é. nessa Não briga, tem nada a ver. de Nada Palmeiras, a ver. Flamengo, Grêmio, Fluminense, tentando chegar onde está o Botafogo, quantas vezes os outros adversários não jogaram na frente do Botafogo, já o Botafogo jogou sabendo os resultados? Um falou a respeito que o sistema é danado, né? O outro português, né? Um falou que o sistema é danado e o outro bota desconfiança Isso eu acho complicado. bota desconfiança, sabe, nisso aí. Porque se fosse um outro clube, ele está falando a respeito do Flamengo? Será? Não, ele não fala um outro Não, ele clube. falou Se nosso fosse outro Tá clube, falando o também. adversário. Ele Não, fala ele do fala a Flamengo. respeito. Porque eu fiquei na dúvida se ele falou do Flamengo, se ele falou Não, do falou Palmeiras. do Flamengo. Não, ele falou É? do outro. Do Flamengo. do outro. Porque Ele assim, quis dizer que o Flamengo iria mexer os pauzinhos na CBF e não jogaria no sábado. Talvez ele tenha razão. Talvez o Flamengo tenha força para mexer, independente de grade e tudo, e falar, não vou, tô aqui na Libertadores, se fosse um Fla-Flu. Talvez, mas a gente não vai saber. Bom, Então fica uma o jogo do Botafogo cutucadinha foi ali, só... quarta-feira, 19 horas. Para o jogo sábado, 21 horas. Não, aquela cutucada e tal, e talvez já preparando um terreno, se a coisa não for bem lá no sábado. Mas também os jogadores estavam cansados e tal. Nem todos, né? Porque o artilheiro deve voltar ao Tiquinho. Ótima notícia, né? inclusive. Artilheiro do campeonato, Craque do não só do campeonato. time. E o E Diego o Costa craque tá indo do bem também, né? campeonato. Então, Pra cá. só notícia boa. deve voltar o Tiquinho Tiquinho do mesmo. E Botafogo. o Diego tá aí Tá. também para entrar. Acho que não jogam os dois, Tiquinho puder. Acho que é o Tiquinho e pronto, né? Voltou e pronto. Craque. Os caras E vai põem estar craque bem qualquer um. descansado com uma fome de gol danada. Mas é uma cutucada já, assim, né? Será que o outro ia ter mais forças? Enfim. Olha o Diego aí, ó. Vocês queriam saber? Ele já fez 3 Olha lá, jogos, Diego Costa. 124 minutos. Dois 2 jogos. chutes e 2 gols. Pô, 2 chutes e 2 gols. Que isso. a média é espetacular, hein? 100% lá. Chutes ali, entenda-se uma cabeçada, é isso? 2 finalizações. É, duas finalizações. Finalizações, É, né? finalizações. Essa é a Gol, maneira de nada a dizer. ver. Exato. Ali foi um chute de cabeça que ele deu, deixaram ele sozinho, um cara que tem fama de cabecear bem, é artilheiro, conseguiu estar livre para cabecear e guardou. Vai estar lá, eu acredito que no banco, com o retorno do Tiquinho, que eu espero que o Botafogo possa ter o artilheiro de volta. E aí é jogão, mas faz parte, essa chiadeira faz parte. Agora você foi bem naquele negócio. Bem-vindo ao futebol brasileiro, esse português. Às vezes alguns já estão acostumados, o Bruno talvez não estivesse. E ele está bem chateado, o torcedor está chateado. Acho que assim, a responsabilidade É dele pela estratégia errada que ele usou de não colocar o time principal no jogo no de ida primeiro antes do jogo com o Bahia. Então, assim, ele sabe que vai ter uma pressão se ele não for bem contra o Flamengo também. Não é caso de demissão, etc., nem nada. O São Paulo acho que corre mais risco do que, Sim. nesse Com toda caso, do certeza. que ele. Mas existe uma pressão, né? Eliminado, pressão. perdeu o primeiro jogo em casa. Sim, claro. E São Paulo ficou tá mexendo claro os com, pauzinhos dele lá também, hein? Como as assim? vaias. Tá mudando o time, Testando um monte de tá coisa. testando um monte de coisa. Testou o Pedro de centroavante. Ele tá mexendo os pauzinhos dele lá também. Será não que vem tá, escalação não tá quieto. diferente de Hã? novo? Vem alguma... Mauro, você sabe que é difícil isso Ele muda- acontecer. é, mas eu acho que o difícil, São Paulo vai mudar o time. É uma coisa. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Assim, é uma coisa que é raro de acontecer. É raro, mas acontece Até muito, né? o teórico Esse time nesse titular, caso, até o goleiro muitíssimo. ele trocou, né? O último treino quem treinou no teórico time principal foi o Rossi. né? E ele tá louco pra botar o Rossi pra jogar, né? E. Eu vou dizer um negócio pra você. Se você pegar os números do Pedro com o Gabigol, há uma equivalência muito grande. E o Pedro, todo mundo sabe que precisa de menos oportunidades para fazer o gol, né? O Gabigol não precisa nem de... Precisa de mais minutos chances. para fazer o gol e mais oportunidades. O Pedro tem menos oportunidades e menos minutos. Você e quer os consegue... números do Gabriel com o Pedro? A gente Tem manda isso? produzir agora Aqui, pra você. aqui, passou Oh. o Vamos pé, o negócio produzir agora. aparece, A produção assim. vai dar o jeito dela, já vai entrar. comandante é Pode bravo, continuar seu raciocínio. Ele comandante pede, E é bravo, isso, viu? eu não sei. Desculpa aí, rapaziada, não foi com esse interesse, não. Mas esse é um jogo que chama muita atenção, até porque o Flamengo tem. O Flamengo, se não me falha a memória,
Contra o Bragantino, tomou uma borrachada, aquele modelo gigante, né? A borrachada foi daquela Voltando sentida, de tomou logo data 4. O problema é que o Flamengo não viu a bola. Bola Flamengo, Flamengo bola contra o Bragantino. Eles não foram apresentados. Não teve uma apresentação formal Contra o e eles Cuiabá não viram a também não. bola lá. Contra o Cuiabá também não. Olha lá, contra o América Mineiro, Aí, e o Bruno Lage reclamando que o adversário descansou. contra o América Mineiro, contra o Internacional, ainda tem um Cuiabá também. E esse Internacional aí foi com o time. O Inter veio com o time reserva. Time reserva. Porque o Inter tinha um jogo na Não, Bolívia. enquanto o São Paulo também foi com o time reserva. Foi. Então, ainda tem o jogo Passou contra muito o ruim contra o Inter. Tem contra o Cuiabá. O Cuiabá que está tendo uma recuperação muito legal no campeonato, né? Sim. O Cuiabá já está olhando para cima, não está mais E o olhando Cuiabá para foi a baixo. rodada que todo mundo ficou com tempo, né? Não foi só- Mas também o Flamengo também ficou com tempo. Sim. E tomou outra borrachada lá. Bola, Flamengo, bola, também não foram apresentados naquele jogo. Se o Flamengo repetir o que fez nesses jogos que a gente citou aqui, não tem como se salvar contra o Botafogo. O Botafogo tem um padrão de jogo. O Flamengo não consegue repetir um padrão de jogo. Acho que assim, a gente olha para o papel e até meio maluco a gente não colocar o Flamengo como favorito para algum tipo de jogo. Mas a gente olha para o campo, a gente vê um time que tem mais condição de vencer o jogo, que é o Botafogo. É um time muito mais confiável do que o Flamengo na competição. É favorito pro clássico? Eu diria que ligeiramente sim. Acho que o Flamengo tende a equilibrar esse favoritismo pelos valores individuais. Agora, como time, o Botafogo é um time bem mais confiável do que o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo me chama muito a atenção, porque a gente se acostumou a ver o Flamengo como um time que marca, ataca, mas tem dificuldade para defender. No atual estágio do campeonato, estava dando uma olhadinha nos números antes do programa, o Flamengo ele sofre mais finalizações do que finaliza no jogo. O Flamengo sofre, em média, quase 13 finalizações por jogo e finaliza 10. O Flamengo dos 20 times é só o 13º em número de finalizações. O poderio ofensivo desse time, o volume de jogo, caiu muito nessa bagunça de padrão de jogo, né? Em dado momento do trabalho do Sampaoli, a impressão era que o time estava caminhando, não na velocidade que a gente esperava, mas que ele estava caminhando. Agora ele entrou numa gangorra que a gente nunca sabe exatamente o que esperar do Flamengo em campo. E isso é muito ruim. O Botafogo é o contrário. Jogue bem ou jogue mal, ele vai numa batida muito semelhante. É um time muito mais consistente para o campeonato e eu acredito em maior chance de vitória do Botafogo no Clássico do que para o Eu Flamengo. estava olhando aqueles dias do Sampaoli ali para Desse jogos pênalti, e nada tal, a eu estava ver. imaginando Olha o lá. seguinte. Olha o pênalti de Como cara também dele. muda muito o time, que é diferente. Se você pega o Abel, tem 10 dias, 5 dias, 8 dias, ele Doença. vai treinar naqueles dias o mesmo time. O jogador já sabe a função dele, Sabe o espaço tudo. do campo que ele tem que É, ocupar, já O né? sabe. Sampaoli que o Paulo muda vai muito, estourar, então mas- você diz assim, agora teve 6 dias para esse jogo, acho que é isso. 7. talvez Vai, sete. vai jogar no 7º dia. Teve Mas 6 aí de... agora vamos supor que ele vai jogar com o Pedro. Então ele teve 7 dias para treinar o time diferente, porque o Pedro joga diferente pra caramba do Gabigol, Sim. né? E aí não sei se ele vai mexer dos lados. Ou seja, é um novo time, que mesmo que mude uma ou duas peças Não, só. vai mudar mais, porque o Arrascaeta tá machucado, Então. o Luiz Araújo tá machucado. Obrigatoriamente vai ter Então que não mudar. é uma sequência, ele é um prazo que ele tem para fazer um novo time para esse jogo. Aí depois ele tem mais um prazo lá na frente, aí já vão voltar os jogadores, volta uns, ele vai mudar, ele vai ter uma data FIFA aí para treinar. E que E é o que um vai acontecer? impede Ele vai isso. fazer mais 3, 4 modificações, então é um novo time. Entendeu o que eu quero dizer? Sabe aquele Sim, claro, cara que tem tem uma uma continuidade temporada e um boa entrosamento e em nunca campo, mais? sempre Exato, é mexendo diferente na daquele maneira time de que jogar. sempre Cara, repete e tal. O esse Botafogo, cara é se craque. tivesse 7, 8 Ah, times, ia é o treinar. craca, né? Tendo todo mundo. É o Eduardo, é o Tiquinho, É o fulano, craca. Beltrano, aqui atrás, tá com o Cuesta, Adriel. É o mesmo time que você treina 7, 8 dias, Esse Santos é pensando ruim, no Deus adversário. me perdoe. O do São Paulo é sempre mudado. Ele Então pula vem antes uma do cara bater a surpresa bola. aí do time Acho que o que Rossi vai ser certamente não titular está amanhã. muito treinado. Está Eu acho que treinado você esses toca num dias ponto só. que é muito importante, Mauro, que é a diferença de quem entra e quem sai. Porque não é que ele troca um lateral que Sim. vai à linha de fundo por outro lateral que vai à linha de fundo. Não é que ele troca um atacante com característica de área por outro atacante com característica de área. Quando ele faz essas modificações, ele acaba mexendo muito em quem está no entorno da peça trocada também. Eu acho que essa é a grande questão. É a estrutura como um todo que se modifica. Ô, João Pascoal, para provar que você manda aqui. Você manda aqui. Olha lá os Eu vou dar números os de Pedro números e de Gabigol. Pedro e Gabriel para a gente Opa. entrar no debate de quem deveria jogar pensando nessa esteira da característica. Coloca aí pra gente, por favor.
Olha aí, ó, Gabriel e Pedro no Flamengo em 2023, né? O ano inteiro, não é só com o Sampaoli, até porque os números do Pedro de participação e de jogos cairiam bastante em relação ao Gabriel se a gente fizesse esse recorte menor. Mas o que você estava falando, Pascoalzinho, é o que está ali mais para baixo, né? A quantidade de gols por jogo de cada um. A do Pedro é superior ao do Gabriel, mesmo com 4 partidas a menos e muito menos vezes titular. E os minutos para participação em gol, que é Quase a metade, quase né, o Bola? dobro, não, um pouquinho menos, né, É. de diferença, mas Quase quase o dobro. Roda a vinheta para a gente abrir o debate. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Vai nessa, Pascoalzinho. Mas aí, dessa situação, o Pedro tem 27 gols e o Gabigol 20. Sim. O Pedro tem 4 assistências e o Gabigol Também, 4 assistências. Sim. Só que o Pedro leva 88 minutos para fazer um gol e o Gabriel mais de 150 minutos, quer dizer, mais de um jogo e meio para fazer um gol. E o Pedro precisa de menos e meio de uma partida. É aquele sonho do Luizão, né? Um sim, um não. O Sapo sempre falava, Pascoal, para a torcida não sentir saudade, o centroavante tem que fazer um gol, um jogo sim, um jogo não. Porque a torcida, ela não fica... Aí tem jogo que você faz 2, a torcida fica toda feliz. Aí no outro você dá, né, dá para você... Entendeu? Dá para você descansar. Então, o Pedro está nesse ritmo aí. E o Pedro nem é titular. Pedro não é titular. Eu não vou me assustar se o Pedro começar o jogo contra o Botafogo como titular. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Gabigol fez aniversário. Não sou. Eu quero. Quem é que. Eu não sou contra o Gabigol comemorar o seu aniversário. Não sou. Porque ele não tinha jogo naquela hora, ele não tinha treino naquela hora, ele estava no dia, na hora de descanso dele, estava no lazer, ele estava ali, dava para ter a festa. Faltou sensibilidade, eu acho. Não, eu acho que tinha condições de fazer a festa. Poxa, o que ele vai fazer? Ele não vai comemorar o aniversário? Não, ele pode comemorar o aniversário, ele não precisa fechar um espaço gigantesco na Barra da Tijuca, chamar centenas de pessoas, lançar uma música, No fazer auge da disso um crise. evento público no meio de uma crise, numa semana em que o Flamengo poderia estar disputando um jogo de Libertadores, não tivesse sido vergonhosamente É a eliminado. diferença entre poder e dever. É claro que ele Exato. pode. Mas talvez ele não devesse. Mas é claro que ele pode. Errado ele não está. Mas talvez ele... Sensibilidade. É isso, sensibilidade. Sensibilidade no momento. Assim, ele está fazendo quanto? 25 anos? 27. Ah, 27 anos? Vamos entender, né? Saudade, eu acho saudade que... dos 27, Pascoalzinho. Opa, Vai bloquear meu vídeo aqui. isso vai passar. Mais 5 anos, mais 6 anos, isso vai passar. Porque a vida é assim. O Gabriel não é eterno para jogar no Flamengo. Você imaginou se o Zico pudesse jogar eternamente no Flamengo? Que coisa maravilhosa que seria. O Gabriel também não é eterno, vai passar. Porque as pessoas passam e quem fica é o Clube Regatas do Flamengo. Isso que é o melhor. Então eu acho que os caras têm que se dedicar mesmo no jogo contra o Botafogo. Já que eles foram na festa, e eu não acho que tenha nada, já que tem gente pegando no pé a respeito dessa festa, a senhora está querendo essa aí? Então, eu acho que eles têm que arrebentar no jogo com o Botafogo. E aí vai arrebentar o Gabriel ou o Pedro? Eu acho que vai jogar o Pedro, mas eu tenho só uma impressão. E quem entrar tem que jogar tudo que pode nesse jogo. É o jogo deles. É o jogo pós-festa, um jogo pós-recuperar, tentando recuperar o Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo ainda tem uma final de Copa do Brasil. Que bom que tem. Ih, rapaz, Mas se o só aniversário era do Gabigol, Fala. por que estão botando essa pressão em cima do Pedro? Uai, quem... Não, mas não é pressão, é só porque o debate é sobre quem vai entrar Quem pro vai jogo. entrar. A gente Pode ganhar a acabou vaga. passarinhando no aniversário do meio da semana, entendeu? Pois é. Porque o Gabigol é o atacante mais ineficiente do Campeonato Brasileiro. Então, comparado... Ineficiente? Ineficiente. É o que mais precisa de chance para fazer gol, tá. comparados com os outros grandes artilheiros. Então, se comparar ele aí com o Tiquinho, ele vai perder. Com o Paulinho, então, do Atlético. Atlético, ele perde assim, sabe? Soares. Ele precisa de uma quantidade enorme para fazer um gol. Mas isso faz tempo, só que ele faz. E às vezes ele faz gols E como o Flamengo decisivos. queria tanto, ele faz um, faz dois. Exatamente, fazia, vale né, 5, nos últimos 6 e recordes. tal. Então, às vezes, ele passa um período que ele finaliza uma quantidade que outro atacante faria 4 ou 5 gols, ele faz só um, com aquela mesma quantidade. Só que ele tem muitas chances, então, mas a gente cansa de ver. Tem uma perna dele que não é tão boa, Sim, para quem é direita.
né? Para quem é o Gabigol. Cabeceio não é o forte. E aí eu acho que pode estar aí alguma das respostas pro jogo, né? O Botafogo é um time muito forte no jogo aéreo e com o Pedro o Flamengo consegue equiparar um pouco mais. Tava dando uma olhadinha no recorte recente de ambos. Os dois têm apenas 2 gols nos últimos 10 jogos. Nossa. Com a diferença que o Gabriel joga mais minutos do que o Sim. Pedro, né? Então a média, mesmo nesse recorte igual, a média de gols por minuto do Pedro é melhor. Eu acho que assim, os dois eles são muito bons, né? E a discussão ela passa muito, não é sobre quem é melhor, é sobre quem está melhor ou quem está pior, né? É muito sobre a fase, porque eles são jogadores quase que equivalentes em relação à qualidade técnica. E o Gabriel não vive o seu melhor momento. O jogo contra o Botafogo é um jogo muito duro, é um jogo muito físico. O Botafogo é um time muito forte Mas já fisicamente. ficou, só para você continuar, Zupac, tem o outro lado que é o seguinte, já ficou muito claro que pro jeito do São Paulo O jogar, Gabriel encaixa melhor. ele prefere o Gabriel. Sim. Então assim, E a gente vai ver ele talvez vai Bruno ter que Henrique e mudar. Pedro, né? Um ataque que a gente viu talvez menos em grandes jogos, né? Sim, Ou era exato. Gabriel e Pedro, ou era Gabriel e Bruno Henrique, né? Então. Tendência que seja Bruno Henrique pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, e eu imagino o Pedro centralizado. Acho que é válido, né? Não é definitivo, né? Sim. O Gabriel virou reserva. Não é essa a discussão, mas eu acho que talvez seja válido nesse momento tentar fazer esse teste, até para tentar, de alguma forma, restabelecer a ligação entre Pedro e Sampaoli. Né? O que é importante para um ambiente tão mal cuidado como é o ambiente do Flamengo, esse caos gigantesco que é o ambiente do Flamengo. Talvez, se as coisas funcionarem assim, né, não de maneira forçada, mas pode ser o início de algum tipo de reconexão entre partes importantes do trabalho. 2 coisas para a gente mudar de assunto. Uma pontuação, uma informação sobre os ingressos da Copa do Brasil. Foram colocados hoje os valores, está bem salgado. Para sócio-torcedor é a partir de R$100 o ingresso mais barato, mas é uma categoria muito alta de sócio-torcedor. Para quem não é sócio-torcedor, o ingresso mais barato é R$400 e o mais caro, naquela região com comida e bebida liberada, uma área VIP ali do Maracanã, R$4.500 o ingresso 4.500? de inteira no Maracanã Mais. Saíram agora os valores. Tá bem caro. Posso falar E eu só vou... uma palavra? Aham. Jesus! E aí, pra gente mudar o assunto, mandar um beijo aqui pro Bernardo Bezuchet, que tá assistindo a gente, meu amigo, ele mandou justamente... Mas é isso aí, então. Amanhã tem jogo. Flamengo amanhã, se não ganhar, tá lascado. Né? E os ingressos da Copa do Brasil, você viu o preço que tá? 4.500 conto. Rapaz, pra comprar um ingresso aí desse preço, Deus me livre. Pra quem não é só torcedor, tá morto. Então tá uma facada. Espero que ganhe. Né? Porque tá, filho, metendo a mão nos torcedores. Então amanhã vamos ver se o Flamengo ganha. Se não ganhar, para abandonar o brasileiro e se concentrar na Copa do Brasil. E chutar a bunda do São Paulo e falar, filho, vaza e vão chamar alguém. Põe o Felipe Luiz e deixa pra autorar. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e até a próxima, se Deus quiser.